necessariamente. E esse ano, não se esqueça, vocês só vão ver a prova na minha sala, tá? E só uma semana depois que eu largar a nota, então eu vou passar uma semana disponível, todo mundo vai lá, olha a sua prova, pergunta o que tem que perguntar, questiona, e daí não mais no final vai dar para questionar a nota, pelo menos de P1, P2, P3, tá? Vamos trabalhar, né? Pessoal, mais uma pergunta, alguém sabe de algum ADIL de final de semestre? Não, ADIL de adiamento, desculpa. Isso. Não sei de nada. Mas não tem que ter? Mas não tem que dar mais aula porque andou dando 2 dias, um de assassinato e outro de... sei lá. Pelo menos o calendário não foi alterado ainda, então. Por enquanto. Joga no fim do ano normalmente. Não, é porque deu 2 dias em que não houve aula, né? Isso aí deve ser compensado, necessariamente. Então, sei lá. Então 28, é isso? Isso. Inclusive, né? O dia 28 de aula, então, Sim. que é uma terça. Isso. Então nós temos 5 aulas ainda. É provável. Pessoal, então eu vou me esforçar para concluir as provas de vocês antes do feriado, tá? Das férias. Ou não? Sim. Não, na verdade eu só tenho um compromisso com vocês, tá, pessoal? O meu compromisso pessoal é corrigir as provas antes da P2. Esse é o meu compromisso, tá? Sei lá, sempre antes da P2 vai estar nota, antes da P3 vai estar nota na P2, mas se vocês quiserem eu posso corrigir depois. Deixa passar as férias felizes. Não vai fazer diferença, não. De repente é ruim passar as férias. Não é ruim nada. A pessoa já vai pra série sabendo se tem que estudar mais, estudar menos pra próxima. Pressão com as férias. O campo de vidro ainda tá lá. Não dá pra voltar no tempo. Back the Future. Não dá, parece que o Wolverine andou voltando no tempo e andou... ET não consegui. Mudou o filme do X-Men lá. É, sério, eu tô vendo isso aí. Ué, deu uma baita de uma treta, não viu? Cara, bom, agora a gente tá mais folgado do tempo, com todo o respeito das gurias. Eu nunca vi alguém que pegue tanta mulher, cara. Eu fui no show da Ana Carolina domingo de noite. Impressionante a quantidade de mulher que você tirava pra ela. Não, na boa assim, mano. Nada a ver com a opinião pessoal, mas impressionante. Olha. Ana Carolina. Vamos trabalhar então? Mas Samina Gata, tinha Samina Gata. Tá. 300 pau de entrada, 150 dólares por ano que vai ter. Tá louco? Que beleza. Vai gravar? Vamos lá então, pessoal. Tá? Podemos começar então? Vamos devagarinho para todo mundo entender bem a matéria. Sim, vamos lá, pessoal? Por favor. Bom, geralmente o pessoal gosta um pouco mais dessa segunda parte da matéria, tá, pessoal? Ela é um pouco menos abstrata para vocês, tem menos perguntas teóricas e fica mais fácil saber o que eu devo perguntar na prova, porque ela é um pouco mais pontual mesmo, tá? A rigor, eu vou analisar até onde ela vai. Mas o que a gente tem que ver agora? Diagramas de fases, tá? Então a gente começa a princípio definindo fases, para depois ver diagramas de fases genéricos. Esses diagramas de fases genéricos, em termos de engenharia mecânica, eles têm só um grande objetivo: nos levar ao nosso diagrama ferro-carbono. Quando a gente entrar no diagrama ferro-carbono, a gente fica sabendo a teoria do que é um aço. Sabendo a teoria do que é um aço, a gente começa a ver tipos de aço e como modificar esse primeiro aço teórico que é o modelo. Tá? Então o nosso objetivo é saber o que é uma fase e começar a definir diagrama de fase. Basicamente o diagrama de fase, para o que a gente vai ver, é um diagrama binário que ele mostra composições de 2 componentes em função da temperatura. Para essas composições químicas e temperatura, ele vai dar a fase que existe lá. Certo, pessoal?
Ele é um diagrama binário, portanto ele só pode ter dois componentes. Na verdade, isso vai mudar um pouco em relação ao nosso aço, porque o nosso aço nunca é só ferro e carbono, ele sempre tem outro componente. Pessoal, e é importante que vocês entendam, porque o que eu estou falando agora é bem entender a matéria mesmo, é bem saber o rumo dela, é mais fácil estudar depois. Na verdade, quanto ao aço, a gente nunca tem só dois componentes, então a gente não vai ver diagramas de fase de aços. Isso é extremamente raro. Eu acho que se eu vi 4 ou 5 na minha vida inteira foi muito. Então o que a gente vê? A gente vê diagrama ferro-carbono, certo? Diagrama de aço teórico, digamos assim. E a gente começa a mudar as propriedades dele em função de adição de elementos de liga, certo? Mas a gente não vê mais a fase que aparece. Por quê? Porque usualmente esses elementos de liga, eles te dão outros precipitados. Então tu passa a ter um diagrama ternário, mas que não tem tanta influência por si só. Porque esses outros elementos de liga ligado com ferro mudam drasticamente a propriedade mecânica, muito mais em função de quantidade de qualquer outra coisa. Como a gente tem uma população extremamente grande de aços e de adições de elemento químico, a gente teria que ter diagrama ternário ou quaternário para explicar o que está acontecendo ali. E não é o nosso foco, não é o foco de ninguém, na verdade, nem de engenheiro metalúrgico. Então, para que vocês entendam, pessoal, a gente começa definindo fase e vê binários genéricos de alumínio, cobre, de cobre e zinco, sei lá, esses binários em função de temperatura, tudo bem? Vendo a fase que dá. Isso nós ainda não relacionamos com propriedade mecânica, porque não tem sentido. Nós somos ferreiros, o nosso foco é ferro, sempre. Tá? A gente vai ter uma noção de não ferrosos, mas o nosso foco é ferro. Daí, ali, desses diagramas binários desses diagramas binários de não ferrosos, nós contamos, na verdade, quantidade de fase que a gente vai ter para uma dada temperatura e uma dada composição química, tipo de fase, proporção de fase e composição química de cada fase, porque elas variam. Por que elas variam? Alguém tem ideia? Porque os limites de mobilidade de uma em relação à outra também variam com a temperatura. Então, se eu estou te dando todas as temperaturas possíveis, do zero até os líquidos, eu tenho que ter variações nos meus limites de solubilidade. Portanto, as fases também vão variar suas composições químicas. Então, basicamente, a gente vai ter que saber em um diagrama que fases eu tenho, a composição química de cada uma para cada temperatura, é lógico, e a quantidade de uma em relação à outra, certo? Acabando isso aí, nós vamos para um diagrama ferro-carbono. Esse ele é um pouco mais, não digo que seja um pouco mais difícil, mas ele é um pouco mais voltado para a realidade nossa, e ele tem um grande diferencial. Eu não trabalho com 100% de carbono. Por quê? Porque 100% de carbono é um grafite. E a gente não usa grafite no nosso aço. Na verdade, vocês têm que entender que o nosso aço ele é um composto ferro e algum carboneto de ferro. Vocês estão entendendo? Eu não tenho mais matriz de ferro. Conseguem me entender? Eu só tenho carboneto de ferro. Portanto, o meu 10 carbono. Ele vai só até a quantidade de carbono que cabe dentro de quem? Do carboneto de ferro. Porque se eu tiver mais carbono do que a quantidade desse carboneto de ferro, quem eu tenho? Eu tenho carboneto de ferro e carbono. Onde é que está o ferro? Está só no carboneto de ferro, que não tem nada a ver com aço, concordam? Carboneto de ferro, o que ele é? É um cerâmico. Então o que eu vou ter? Eu vou ter diagrama de um metal com cerâmico, não me interessa muito daí para frente. Então a nossa grande diferença, que vocês têm que entender, é que para metálicos normais, onde eu tenho ligação metal-metal, eu vou de 0 a 100 e de 0 a 100, certo? Para poder saber como contar e como trabalhar com esse diagrama ferro-carbono, que vai de 0 ferro até 6,67 carbono, tá? Que é literalmente a composição química em carbono do carboneto de ferro. Bom, eles chamam isso aí de um diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Tem várias inverdades aí. Qual a primeira? A primeira inverdade, Alex, é que ele não é um diagrama ferro-carbono, ele é um diagrama ferro-carboneto de ferro. Porque na direita eu não tenho carbono, eu tenho carboneto de ferro. E a segunda inverdade é que ele não é um diagrama de equilíbrio. Por que ele não é um diagrama de equilíbrio? O que vocês entendem como diagrama de equilíbrio? Diga, chutem. Determinado momento da estrutura tem um ponto F.
Não, tu tá andando muito, velho. Vamos devagar. O que tu entenderia como diagrama de equilíbrio? O que ele está em equilíbrio? Está dizendo que eles não estão em equilíbrio, é isso? Eu estou dizendo que não é verdade, que ele não é um diagrama de equilíbrio. Porque a quantidade dos elementos deveria ser iguais, é isso? Não, o equilíbrio não é esse. Na verdade, você pode pensar assim, ó, se um cara sair daqui e for para lá, se houver reação de composição química, a tendência deles sim é ficarem no equilíbrio. Ficar metade aqui, metade aqui. Mas isso é em difusão. Nos diagramas, o que acontece? Por que eu não tenho equilíbrio? Porque sempre existe uma tendência do carbono sair do ferro, porque queira ou não, ele não é um metal, vocês estão me entendendo? O carbono gosta muito do ferro, mas o carbono não é metálico. Então, se eu deixar a vida inteira esse carboneto de ferro ali, o que vai acontecer um dia? O que eu vou ter? Só carbono e só ferro. Necessariamente. Tudo bem que os nossos diagramas visuais que a gente vê, eles são com resfriamento lento, mas não estupidamente lento. Por isso que a gente chama ele de diagrama de equilíbrio, mas não é. Porque se fosse, sairia. Seria um diagrama ferro-grafite, certo? E o diagrama ferro-grafite não nos interessa. Por quê? Porque não tem a propriedade mecânica que tem o aço. Essas velocidades de resfriamento que eu falo para vocês no nosso diagrama de equilíbrio são extremamente lentas, certo? Portanto, eu posso resfriar por 5 horas e ele continuar ferro-carboneto de ferro. Eu posso resfriar por 8 dias e ele continuar ferro-carboneto de ferro. Eu posso resfriar por 8 anos e se bobear ele vai continuar ferro-carboneto de ferro. Vocês estão entendendo? Claro que existiria uma temperatura de resfriamento extremamente lenta, que aí provavelmente ele viraria um ferro-grafite. Mas a princípio ele não é um diagrama de equilíbrio. Já o diagrama binário cobre-zinco, por exemplo, por que ele é um diagrama de equilíbrio? Os zinco e o cobre vão se separar assim. Por que não, Clisma? Porque são metais. Um pouquinho mais pra frente, por que não? Eles são parecidos? Um pouquinho mais, Bruno. Se eles são parecidos e são metais, como é que eles estão ligados lá? Então eles não vão se separar exatamente porque eles são solução sólida substitucional. Vocês estão me entendendo? Se eles fossem intersticiais, alguma hora o cara sairia dali. Que é o que acontece com ferro e com carbono. Tá? Então a gente começa a ver tudo isso aí. O que acontece? Por que a gente tem que ter uma ideia muito rápida sobre difusão? Porque na verdade quando eu dou temperatura, o que eu devo estar fazendo? Quando eu dou temperatura para uma liga, eu permito mobilidade atômica. Vocês estão entendendo? Portanto, eu devo entender que de algum jeito ou de outro, alguma coisa sai daqui e vai para lá. E é por isso que as fases mudam. Tá? A gente, engenheiro mecânico, não precisa fazer teoremas de difusão atômica. Na verdade, o que acontece? Tem três leis de difusão atômica. Não, 2 leis. As 2 leis de Fick. A gente vai olhar elas rápido, mas tudo que a gente tem que saber é que quanto maior a temperatura, mais mobilidade eu dou e mais as coisas. O que eu quero dizer como difusão atômica? Os átomos se moverem no estado sólido. E eles se movem. Tá? Por isso que, uma hora qualquer, eu digo assim, ó, pô, esse daqui é o meu diagrama de equilíbrio, mas eu não quero ele. Eu quero mudar. Como é que eu vou mudar? Dando temperatura e adicionando elemento de liga, dando temperatura rápido ou devagar, e eu vou mudar a fase como me interessa. Certo? Mas para tudo isso eu preciso saber a fase natural, a que vem de resfriamento lento. Tá, pessoal? Até chegar no diagrama ferro-carbono. Depois nós chegamos no aço, damos o nome que o aço tem, contamos muito bem o diagrama ferro-carbono do aço, e aí vamos para os tipos de aços que nós temos. Aí nós começamos a ver o efeito dos elementos de liga, adicionar coisas, e a princípio paramos por aí. Depois a gente vê tratamento térmico e continua vendo defeitos, corrosão e tudo isso, tá? Então essa é a nossa linha daqui pra frente. Eu não devo acabar a matéria agora, então a gente vai retomar, mas eu vou indo devagar, sem muito estresse. E em relação ao P1, pessoal, talvez alguns tenham achado difícil, realmente é a prova mais pesada, sempre foi, e não desisto, sabe? Se a nota foi alta ou baixa, dá pra recuperar, vamos só aprender a matéria daqui pra frente, porque a relação com o que tem antes ela não é tão forte assim, não é tão pré-requisito assim, tá? Bueno. Então agora nós começamos em fase, tá, pessoal? Então a gente vai bater um papo sobre alguma introdução, vai ver o que ele chama de critérios de análise de microestrutura, e a gente vai ver o que ele chama de propriedade, iterativa e
e aditivo. Então isso aqui é uma teoria introdutória a diagramas de fase, na verdade. E aqui a gente começa em solubilidade, ou seja, saber o que é um limite de solubilidade. Na verdade, o limite de solubilidade é o quanto de uma fase cabe na outra, tá? E ali a gente começa a ver, desculpa, o quanto de um elemento cabe em outro. E ali a gente começa a ver os 3 tipos de diagrama de fase que a gente tem. Rapidamente, quais os 3 tipos de diagrama de fase que a gente pode ter? Não, em binários metálicos. Como assim solução sólida? Não, tudo bem. Vamos ver se eu entendo o que quer dizer. Se eu pegar 2 caras e misturar... São os 3 tipos daquele gráfico lá, solução sólida por partículas de segunda fase e etc. Não, tudo bem. Ali eram 3 coisas que apareciam, 3 tipos de fases que apareciam. Tá? Ali ele estava te dando mecânica em cada um deles, mas eu te digo assim, ó, se eu te der chumbo e estanho, tudo bem? Vocês acham que se eu clique a fazer os dois, colocar isso e esfriar, desculpa, vocês acham que eu vou ter mais de uma fase ou não? Acho que sim, Sim. porque os dois não vão resfriar ao mesmo tempo. Né? Tá. Mas pode ser que eu tenha, não sei se o chumbo ou o estanho, mas o que eu quero te dizer é que basicamente nós devemos ter diagramas sem miscibilidade, que as coisas não misturam, certo? Diagramas de miscibilidade parcial, que misturam até uma certa quantidade, e diagramas de quê? De miscibilidade total, que os caras sempre misturam, certo? Então cada um dos nossos compostos vai cair num desses caras aí. Ou mistura totalmente, ou não mistura nada, ou mistura um pouco. Esse que mistura um pouco é o nosso grande tchan, porque é como é o nosso diagrama ferro-carbono, tá? Bom, e daí a gente vê como elas se formam e vai para os diagramas de fases genéricos, então. Então vamos lá, pessoal. Isso daqui é toda aquela introdução que a gente via, né? Para ver microestrutura. Então, realmente agora a gente começa a definir microestrutura, tá? A gente já andou nessa fase de tamanho aqui, mas agora a gente começa a ver como cada fase está lá, tá, pessoal? Então, a gente está nessa ordem de grandeza de 10⁻⁶ aqui, vendo fase, composição, proporção, forma, orientação, distribuição e tamanho. Então, por exemplo, assim, ó, o que é composição de fase? Deixa eu tentar localizar para vocês. Ó. Eu tenho estanho e chumbo. Se o estanho misturar no chumbo, eu vou ter uma fase que eu posso chamar de beta. Então, beta é o tipo de fase, estanho no chumbo. Tudo bem? Beleza. O que é a composição dessa fase beta? Ela pode variar com a temperatura. Por quê? Porque se eu estou em alta temperatura, pode caber mais estanho no chumbo. Portanto, eu vou ter uma composição da fase beta. Se eu baixar a temperatura, o que acontece? Deve baixar a solubilidade. Por quê? Porque diminui o quê? Sim, baixa a solubilidade porque diminui o quê? A mobilidade, desculpa. Porque diminui a mobilidade, diminui a agitação térmica. Portanto, basicamente, então, necessariamente uma mesma fase pode ter composições diferentes. Vocês estão entendendo? Beleza. E aqui o que ele chama de proporção, pessoal. O que vocês entendem quanto a isso? É a proporção de cada elemento. De cada elemento? Não. Cada fase? De cada fase, caso eu tenha mais de uma fase. Vocês estão entendendo? Na verdade, eu sempre tenho mais de uma fase ou não? Então vamos pensar assim, ó, se eu não tenho um diagrama de miscibilidade total, eu sempre tenho mais de uma fase. Vocês concordam? Metal puro é uma fase. Então vamos dar uma pensada assim, ó, eu estou num hipotético de novo, chumbo estanho. A uma certa temperatura, cabe uma quantidade de chumbo no estanho. Portanto, uma fase vai ser quem? Chumbo no estanho. Tudo bem? Se eu tiver uma quantidade diferente do chumbo que cabe dentro do estanho, mais chumbo do que o que cabe dentro do estanho, quantas fases eu vou ter? 2. Chumbo no estanho e o que sobra. Pode ser que o que sobra ou é só chumbo ou é estanho no chumbo. Vamos ver, vai depender de cada um. Estão entendendo? Portanto, em ambos os casos eu tenho quantas fases aí? 2. Quais? Ou chumbo e chumbo no estanho, ou
Chumbo estanho está no chumbo, certo? E o que é a proporção aí? Quanto que tem de cada fase? Quanto que tem de cada fase? Essa proporção era constante, Clisman, ou não? Depende da temperatura. Por que depende da temperatura? Solubilidade de cada um, né? Não, mas isso é solubilidade, agora eu estou perguntando proporção. Hã? Vai aumentar ou diminuir a quantidade deles um no outro. Aí vai sobrar menos ou mais. Perfeito. Na verdade, o que acontece? Se eu baixar a temperatura, também vai aumentar ou diminuir a quantidade de uma fase na outra. Vocês concordam? Desculpa. Se eu baixar a temperatura, vai aumentar ou diminuir a quantidade de um componente no outro. Concordam comigo? Portanto, vai sobrar mais componente ou menos, não sei, para outra fase. Vocês concordam comigo? Portanto, além da composição química da outra fase, dependendo da composição total da liga, que tem que ser a mesma sempre. Vocês não concordam comigo? Estão me entendendo ou não, pessoal? A composição total da liga é aquela que eu botei no início. Eu tinha 50-50. Certo? Por exemplo, se eu baixo as temperaturas, eu vou manter os 50-50. E se eu mudei a composição química de cada fase, eu tenho que fechar em quem no final? No 50-50. Certo? Então deve mudar a proporção de uma fase em relação à outra também. Estão me entendendo, pessoal? Então, agora a gente começa a ter claro o que é tudo isso aqui. Então a gente começa a saber qual fase existe, suas composições químicas e proporção. O que é forma? O formato das fases, ele aparece com alguma importância ou não? Sim, por quê? Porque principalmente nas ligas de miscibilidade parcial, eu tenho um componente que eu chamo de quê? De eutético. Que é o cara que tem o melhor formato de mistura. Vocês estão me entendendo? E se eu estou para um lado ou para outro, eu tenho mais ou menos desse eutético. Então isso aí já começa a me pesar em termos de resistência também. Então a gente começa a delinear o que é microestrutura para nós. É fases, tamanho, composição, proporção, formato que ela está ali dentro, porque isso deve pesar um monte na minha resistência mecânica. Estão entendendo, pessoal? Claro que existem alguns casos em que não necessariamente eu formo o eutético. Por quê? Porque de repente eu tenho composto perto de chegar ao eutético, vocês estão entendendo? De repente eu te adiciono 2% de níquel, 3 de molibdênio e 8 de potássio. Pô, para achar o eutético desse cara eu não tenho a menor ideia, eu acho que ninguém tem. Então, na verdade, o que tu pode chegar a ter em termos de aço mesmo? Tu pode ter partículas de segunda fase, simplesmente bolinhas. E essas bolinhas também tu pode pensar em forma. Vocês estão me entendendo? Porque se essas bolinhas forem pequenas, eu posso aumentar a resistência. Se elas forem triangulares, eu posso quebrar o meu material. Se estiverem no contorno de grão, pode fragilizar e um monte de coisa. Tá? Então, para que vocês, e que bom que estão na aula, para que vocês entendam, pessoal, microestrutura realmente é quem manda na propriedade mecânica do teu material. Por quê? Porque as partículas de segunda fase têm uma influência muito maior, e muito maior, do que a minha solubilidade, do que o meu soluto, do que minhas soluções sólidas. Tá? Claro, por exemplo, deixa eu perguntar a vocês, vocês acham que uma liga de cobre e níquel eu endureço? Sim. Por quê? Na verdade não, sabe por quê? Porque a miscibilidade do cobre no níquel é extremamente grande. Então, para várias temperaturas que eu estou, os caras estão simplesmente misturados. Então não vai me adiantar aquecer, deixar 3 dias, aquecer mais, deixar um dia, resfriar rápido, os caras estão misturados. Vocês estão entendendo? Então vocês vão ver que talvez existam ligas em que a gente possa forçar uma segunda fase e outras que a gente só endurece como? Mas no caso do cobre do níquel, o que acontece então se você botar naturalmente? Aí é outro elemento, estou falando cobre e níquel. É. A gente vai ver todos depois, tá? Mas em algumas outras ligas a mistura é tão grande que eu só posso endurecer elas como? Com deformação a frio. Tá? Então essa é a nossa sequência, Paulo. O eutético seria a melhor fase, vamos dizer assim, o ideal de uma liga. Ela ser toda eutética ou não? O ideal de uma liga, a melhor fase, só cuida do jeito de tu falar. Tipo, o ideal de uma liga é ser toda ela composta do eutético. O ideal é uma liga ser toda ela composta do eutético. Tá, mas aí, tipo, se tiver um pouco para cada lado, vai ter partícula de segunda fase, né? Ela não ia... Não. Só o que tu tem que entender é que dentro do eutético,
Já Também tem uma partícula de segunda fase. Tá? Eu pensei que se a partícula de segunda fase ajuda na resistência, né? Seria melhor ter ela do que só o eutético. Mas aí... Não, aí tá. Eu tenho um pouco dela, não só do Não, eutético. tudo bem, mas pensa comigo assim, ó. Vamos ver que eu te dei um grão aqui e que eu tenho 5 bolinhas dentro. Essas bolinhas são partículas de segunda fase. Tudo bem? Tudo que está sobrando as bolinhas deforma. Porque não tem nada para barrar a deformação. Agora o eutético vai ter o mesmo grão e em todo lugar do grão eu vou ter uma partícula de segunda fase, que é a mesma. Só que em todo lugar ela vai estar. Tá me entendendo? Portanto eu barro muito mais a deformação. Na verdade, não é que seja a partícula de segunda fase, é a distribuição da partícula de segunda fase no eutético que é ideal. Tá me entendendo? Não tem ninguém sobrando, a distribuição dela ali é perfeita. Então por isso que eu tenho melhor resistência mecânica. Tá, pessoal? Então a gente começa a ver que realmente resistência mecânica vem daqui, da microestrutura do meu material, de como ela está desenhada. Sendo que isso também engloba, além de fase, grão. Certo? Por quê? Porque grão também determina onde é que as fases vão parar e mais um monte de coisa. Tá, gurizada? Então vamos indo. Isso que nós chamamos de microestrutura, então, ele diz assim, ó, isso aí pode ser alterado para fazer uso de propriedades mais adequadas. Tá? Em determinadas aplicações. Não sei, deixa eu só ir de novo. Microestrutura pode ser alterada para se fazer uso de propriedades mais adequadas para algumas aplicações. Ah tá. Daí ele te diz como ele pode manipular a microestrutura. Então a primeira coisa que ele te diz é a tal deformação plástica, tá? Então isso a gente tem que ter claro como engenheiro. Se eu fizer uma deformação plástica frio, eu mudo completamente a minha microestrutura, certo? O que eu faço? Eu alongo ela. Não vai mudar em formato, mas eu gero defeitos. Portanto, estou mexendo na minha microestrutura. Se eu fizer uma deformação plástica quente, o que vai acontecer? Oh? Ao contrário. Se eu fizer uma deformação plástica quente, vai diminuir o tamanho do grão. Concordam comigo ou não? Hã? Como assim? Não, se o grão é maior, o tamanho não pode Ele diminuir. alonga, aí tu Não. aquece. Ele alonga. Vai caminhar, vai criar um novo contorno. Não fica maior, fica em maior quantidade, tá? Não, mas é isso aí. Se eu faço uma deformação plástica quente, o cara alonga, eu dou calor, ele recristaliza e vira menor, certo? Então, queira ou não, a primeira das maneiras de eu mexer na minha microestrutura é a deformação plástica, certo? Porque ou eu deixo o grão alongado e duro, ou eu faço ela quente e diminuo o tamanho de grão, que é algo que eu quero bastante também. Como? Na verdade, com o que a gente chama de recristalização, tá? Então, vamos voltar. Foi um dos tópicos que a gente viu ali, viu meio que no final, mas que tem uma importância extremamente grande a recristalização, principalmente na engenharia. Toda vez que tu quiser conseguir deformar e recristalizar, tu está no teu ideal. Por quê? Porque o teu grão vai diminuir. Claro, tem aplicação de influência que não me interessa. Mas em todas as outras aplicações, grão pequeno é bom, porque eu vou ter um monte de barreira para que qualquer coisa aconteça. Tá? Qualquer trincamento ou sei lá o que. Depois ele te fala em adição de novas fases. Então eu posso mudar a microestrutura colocando fases ali dentro. Isso usualmente é no estado líquido, mas pode acontecer no estado sólido. O que vocês entendem como adicionar uma nova fase no estado sólido? Misturar os materiais. Como no estado sólido? Vai quebrar ele, botar no meio e depois grudar? Não dá. Hã? Tipo solda, mas aí tu não está adicionando. Tipo solda. Deixa eu pensar se tu está adicionando uma nova fase. Tá deixando o teu material com uma nova fase. Poderia ser algo, sim. Vai mudar a tua microestrutura, mas solda não é algo que a gente faz porque quer. É uma necessidade nossa. Tá? Então o que a gente pensa assim, ó? Eu só te crio novas fases ou na fusão ou de uma maneira superficial. Se eu colocar, por exemplo, um aço quente aqui e um balde cheio de carvão do lado, o que vocês acham que vai acontecer? Do lado não dentro. Eu aqueço um aço a 800 graus e largo num balde com carvão. O que vai rolar? Não entendi. O carbono do carvão vai entrar para dentro do aço. Porque no carvão, quanto é que eu tenho de carbono? 100% de carbono. Quanto é que eu tenho no aço de carbono? Sei lá, 0,8.
Então aqui que eu digo, nisso a minha tendência é em equilíbrio, tá entendendo? O carbono vai querer ir para lá e ficar tudo igual, claro que não vai conseguir muito. Mas assim eu conseguiria adicionar uma outra fase no estado sólido, tá? Mas a adição de fases não é nada normal, fora o estado líquido, tudo bem? Então na verdade se eu pensar no estado líquido, o que seria adicionar uma nova fase? Eu posso do que fazer o meu aço e largar um pedaço de quê? De carboneto de tungstênio lá dentro. Vocês estão entendendo? Como o ponto de fusão do carboneto de tungstênio é mais alto, ele não vai misturar com ninguém. Então eu vou ter uma partícula depois de solidificar de carboneto de tungstênio. Então aí eu estou adicionando uma nova fase. Oi? A única forma de adicionar uma segunda fase no estado sólido é mexendo na temperatura? A única forma é promovendo a difusão. Claro, ou soldando, mas é que soldando é um outro tipo de processo, tá entendendo? É algo que tu faz para outra coisa. Então, necessariamente a gente tem que se dar conta que só com temperatura as coisas acontecem por aqui, né? Tá? O que mais que ele fala? Ou manipular as fases, aí o negócio já muda. Como é que vocês acham que eu posso manipular a fase que eu tenho? Mas como assim? Deixa eu te perguntar de novo, se eu estou no sólido, como é que eu vou conseguir mudar a minha composição química? Não dá. Só se eu adicionar uma outra fase, não tem muito como, entendeu? E essa adicionar outra fase é só superficial também. Porque o quê? Uma camada que o carbono entra dentro de um aço vai ser quanto? Quanto vocês acham que eu consigo deixar o aço cheio de carbono? Vamos mudar. Para que vocês acham que eu boto carbono para dentro de um aço? Para endurecer o quê? Mas, assim, ó, esse negócio de aquecer um aço e largar um balde de carvão, para que eu faço isso? Porque superficialmente vai ter uma dureza maior, porque o carbono vai entrar mais. Esse superficialmente, vocês acham que vai até onde? Pouco. É o que diz uma das tais leis de Fick que eu falei para vocês. Chega uma hora que satura, o cara não consegue mais entrar, porque já tem muita gente na frente, tu tá me entendendo? Mesmo que lá no meio não tenha carbono, uma hora não entra mais. Então, na verdade, a reação química no estado sólido ela vai ser superficial, não vou conseguir mudar muito além disso. Posiciona muita fase, não dá. Portanto, como é que eu posso mudar as fases que eu tenho? Basicamente, temperatura, não tem o que falar. Mas o que tu entende como mexer na temperatura? Você vai aumentar a temperatura para que a solubilidade seja maior. E assim você consiga colocar mais colocar lá dentro, você não quer colocar mais nada lá dentro. A gente já chegou à conclusão que eu não adiciono mais ninguém? Não aquela temperatura com ele sólido, mas se você subir a temperatura ali, pode deixar ele líquido. Não, mas aí já é um outro processo, aí já é uma metodologia da panela. Aí eu já não estou mais mudando a minha fase, tu tá entendendo? O que a gente entende como mudar a fase que tem é no sólido de um jeito ou de outro mudar. No estado sólido, como é que eu posso mudar as fases que eu tenho? A tua temperatura não vai mudar a tua estrutura? A minha temperatura... Tá, vamos pensar. Pessoal, sério, pode parecer uma baboseira, mas isso é trem importante. Tem um monte de dinheiro que não sabe o que eu estou falando. Na verdade é assim, se eu pensar em aço, o que vai acontecer? A temperatura vai fazer o quê? Vai mudar a minha estrutura. Eu vou sair de CCC para CFC, concordam? Sim. Portanto, aí eu tenho diferenças de solubilidade de quem para quem? Da estrutura cristalina do ferro com carbono, concorda? Estamos dando a estrutura cristalina do ferro. Tudo bem? Então, se eu subo a temperatura, eu mexo na fase, é isso? Tá, e aí eu faço o que agora? Vai de CCC para CFC, para caber mais calor. Não, tudo bem, mas aí eu estou a 800 graus, Danilo. O que eu vou fazer? Fazer um garfo com 800 graus? É, então é isso que vocês têm que entender. Claro que se eu subo a temperatura, eu mexo na solubilidade. Mas se eu baixar o troço para a temperatura ambiente de novo, para poder usar, concorda? Pô, o cara vai voltar ao CCC que eu tinha antes, não vai? E o que vai acontecer com o carbono que estava lá dentro? Sair. Vai ter que sair. Porque eu não vou usar o meu aço a 800 graus. Tá? A menos que, já falei para vocês, que eu adicione um elemento de liga que mantenha aquilo aqui embaixo. Portanto, o que me sobra para manipular minhas fases? Jogar com a temperatura em termos de quê? De aquecer e resfriar.
Então não só a temperatura entrar. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque principalmente no caso do aço, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso prender o carbono lá dentro e quebrar minha estrutura cristalina. Mas isso não é só para a solução sólida intersticial, vocês estão me entendendo? Para uma substitucional também. Me deem uma ideia, assim, ó. Eu quero te dizer que se eu resfriar devagar, o cobre e o níquel, eles vão se misturar, vão se formar só a fase alfa, mole. Tudo bem? Bueno, mas agora eu quero que essa liga cobre e níquel seja dura. O que eu posso fazer, velho? Resfria mais rápido. Esquenta de novo, respirar. Sim, mas para fazer o quê? Se eu esquento de novo, o que eu vou fazer? Pode fazer secretário, só. E aí? Pra não se misturar. Hã? Vão se misturar. Mas já estava Já tá misturado. misturado. Se esfriar muito rápido, pode dar porções diferentes, tá? Na verdade, o princípio é o seguinte, ó. Esse cobre e níquel, que de repente a 23 graus estão numa fase alfa, vai saber que vão vir numa fase beta que é muito mais dura. Vocês estão entendendo? Mas daí eu já não estou mais quebrando o reticulado, eu estou simplesmente mudando a fase da liga, que tem a emisibilidade total. Se eu baixar devagar, o que vai acontecer nesse cobre e níquel? Vai voltar a ser alfa também. Então, se eu resfriar rápido, o que eu vou acontecer? Eu vou congelar a partícula de segunda fase. Vocês estão me entendendo? Então, basicamente, existem duas maneiras de eu mexer com a minha fase para endurecer. No caso do aço, eu mudo a solubilidade e baixo a temperatura rápido. Quando vai mudar o reticulado cristalino, eu prendo o carbono e eu quebro o reticulado. Aí ele endurece. Estão me entendendo? Agora, por que eu não faço o mesmo processo com um cobre e níquel? Por que eu não penso da mesma maneira? Porque o átomo do carbono está intersticial Porque o átomo do carbono? ele está de maneira intersticial. Aonde? Dentro do ferro. Lá no aço. Lá no aço. Tá, e por que eu não faço. Por que eu não penso da mesma maneira pro cobre e pro níquel? Porque é substitucional. Total. Porque não tem intersticial. Porque aqui é um substitucional, vocês estão entendendo? Então, se eu resfriar o cara rápido, vocês acham que vai quebrar algum reticulado de alguém? Não, porque ele vai pegar os lugares dos átomos. Então, só me sobra gerar uma nova fase e aí resfriar rápido. Vocês estão entendendo? Eu vou endurecer da mesma maneira. Mas claro que o ganho de dureza não vai ser o mesmo. Tá? Fragilidade não vai ser o mesmo e tudo mais. Então, vocês têm que entender que mexendo nessas fases eu consigo... Isso aí seria proveniente do tamanho do grão. Como? Seria proveniente do tamanho do grão. O que? Essa nova fase? Se esfriar muito rápido. Como assim proveniente do tamanho de grão? Não, eu jogaria num balde com água mesmo. Não, mas eu quero dizer que vai deixar esse cobre níquel mais duro é o grão no ar. Não, de repente o que eu faço? Quando eu subo, eu deixo de ter cobre níquel alfa. Não, mas eu digo esfriar muito rápido. Então, calma. Quando eu subo, eu deixo de ter um cobre níquel alfa e posso ter cobre níquel com bolinhas de beta. Tá me entendendo? Que seria uma outra composição de cobre níquel. De repente, se eu baixar a temperatura devagar, ele volta para dentro do alfa. Tá me entendendo? Agora, se eu baixar rápido, de repente eu mantenho essas outras bolinhas. Tá me entendendo? Só que se eu respirasse devagar, o processo não seria o mesmo. Não seria quebrar reticulado, é manter a segunda fase e no outro quebrar reticulado. Então, vocês têm que entender que com esses ciclos de temperatura é quando eu consigo endurecer o meu material. A segunda fase também é microestrutura. Mas ele aumentar bastante a fragilidade. Pensa bem, cara. No carbono, sim. No ferro carbono, pô, a coisa é horrível. Por quê? Porque daí o meu reticulado está todo quebrado. Está todo mundo quebrado e tensionado. Lá no meu cobre e níquel, não. Porque essa partícula de segunda fase, queira ou não, ela é amiga da outra, porque todo mundo cobre e níquel. Tu tá entendendo? De repente eu tenho um cobre e níquel alfa e um cobre e níquel beta linha. Sei lá o que. Mais duro do que o alfa, mas não é. Eu não estou quebrando o cobre e níquel alfa, entendeu? Então nesse caso eu não aumento a fragilidade. E é por isso, só um pouquinho, por isso que o tal ferro carbono é uma liga tão especial, velho. Que eu consigo endurecer pra caramba, aumentar a fragilidade pra caramba, mas que se depois eu mexer na temperatura de novo, eu ainda consigo tirar a fragilidade e manter essa primeira dureza. Tá? Ou consigo fazer outras coisas, sei lá. Então, o tal ferro carbono, além de barato, além de ter andar com pau, pô, eu consigo meio que fazer tudo com ele. E a avidez pelos elementos de liga que o ferro tem também é muito grande. Então eu ainda consigo colocar elementos de liga aí para melhorar a minha vida, da maneira que eu quero. Não pensem vocês, meio segundo, que tudo que eu quero é sempre endurecer o meu material. Existem aplicações de aço em que eu não quero carbono.
Que eu não estou nem aí se o cara é duro ou não. Mas eu preciso do peso estrutural do ferro carbono. Vocês estão entendendo? Porque é diferente tu ter um alumínio leve ou tu ter um ferro pouco carbono. Ele pode resistir muito pouco, mas ele é pesado. A densidade do ferro é maior. Então pode me interessar isso aí. E eu posso adicionar um elemento de liga não para ter dureza, porque de repente eu não quero. O que eu posso querer? Eu posso querer conduzir bem, eu posso querer não enferrujar, eu posso querer aumentar a resistência em alta temperatura, então eu posso colocar outros elementos de liga que não só para dureza, que não só para quebrar reticulado e essas coisas. Fala. Por que o material fica frágil em metal? Por que ele fica frágil? Tipo, como é que o fenômeno acontece? Eu não sei, eu imagino assim, se você esfria ele rapidamente, de repente ele vai soltar aquele carbono, tá? Intersticialmente ele vai ficar superficial, assim, aquele carbono de ferro, e aí eu não sei porquê. Assim. Não, é que eu não comecei a explicar isso aí, é bem complicado de dizer agora. Não, tudo bem, então. Na verdade ele fica frágil porque o carbono está todo dissolvido dentro do ferro, em alta temperatura. Todo. Se eu olhar para ele lá em cima, o que eu vou enxergar? Só ferro. Por exemplo, no caso do ferro fundido, tem muito Não, carbono. calma. Outra coisa. Tá adiantando as pernas. Pensa só no ferro com pouco carbono. Se eu chegar lá em cima, meu carbono está todo dissolvido. Se eu olhar para ele lá, só vou ter ferro. Só que se eu resfriar devagar, esse carbono vai sair. Se eu resfriar rápido, ele não vai sair, ele vai ficar preso lá. Eu vou olhar para ele, eu também só vou enxergar ferro. E por que ele fica frágil? Porque ele quebrou todo, cara. Porque não cabe. Porque... Não. Lá em cima ele era CFC. Com todo o carbono ali dentro. E o CFC é maior ou menor que o CCC? O CFC é maior. Quando eu baixar a temperatura, ele sempre vai tentar diminuir. Sempre. Só que como é que eu vou diminuir se tem gente dentro de mim? Por causa do carbono, daí eu quebro. Quando eu quebro, eu fragilizo. Mas quebro reticulado. Assim gera algumas discordâncias. A grande quantidade de discordância eu gero apertando. Tá entendendo? Isso não gera também a partícula de segunda fase, só o carbono. Não. Uma partícula de segunda fase é uma outra coisa. É alguém ligado com alguém. Quando o carbono está dissolvido e eu congelo, eu nem tenho partícula de segunda fase. Porque o carbono está preso atomicamente em todo mundo lugar, entendeu? Esse ele quebra o reticulado, fica solto, o diurético, você fica frágil. Isso, o carbono fica atômico, fica solto. Átomos de carbono em todo lugar. Pessoal, pode parecer chato, pessoal, mas tem muita gente que não entende muito bem como é que funciona isso aqui. Tá? Então são as maneiras que eu tenho de mexer nas minhas fases. Sempre o melhor é gerar discordância. Sempre. Por quê? Porque não quebra reticulado, não fragiliza e o teu material está melhor. Tá, pessoal? Então é isso que a gente está vendo. Daí ele te mostra assim, ó, isso aqui é o que eles chamam de microestrutura. Ele está te dando diversos exemplos de microestrutura que tem aqui. Não nos interessa ver muito, tá? Isso aqui é mais uma propaganda sobre o que está acontecendo. Mas ele está te mostrando que tu pode ter um grão, ó. Isso daqui é simplesmente um exemplo. Um grão com partículas de segunda fase aqui dentro. Tá? Aqui, o que eu teria? Partículas entre os grãos. Partículas de segunda fase entre os grãos. Isso aqui pode acontecer, eu posso querer isso. Quando eu posso querer isso? Para que o plano não se deslize sobre o outro. Para que o quê? O plano não se deslize sobre o Plano não. O plano está aqui dentro. Aqui dentro eu tenho um plano. Aqui eu tenho milhões de planos. Para que um contorno não deslize sobre o outro. Uma bela lógica. Quando é que eu posso querer que um contorno não deslize sobre o outro? Querer fazer. E consegue, na verdade. Tu consegue forçar essa precipitação. Dependendo da composição química, tu pode forçar essa precipitação. E aqui o que eu tenho, pessoal? Em termos genéricos, o que é isso aqui, ó? Na verdade, deixa eu tentar ajudar vocês. Em termos genéricos, eu tenho linhas de uma coisa preta em cima de uma coisa branca. Estão vendo ali? Isso seria o quê? Não, é que eu não tô. Eu ainda nem sei que liga é, velho. Eu tô só mostrando estrutura genérica. São fases diferentes. Tá, mas o que tu tá enxergando aqui, ó? Não, segura o tranco aí. Esse listrado em branco aqui tá muito diferente do listrado em branco daqui ou não? Não. E esse listrado em branco daqui tá diferente desse?
Portanto, esse listrado e branco é todo igual, concorda? Então, vamos usar uma lógica. Eu tenho 3 grãos onde eu tenho listrados e brancos iguais. Se preto é uma coisa e branco é outra, eu tenho 2 fases ali. Se em vários grãos eu tenho a mesma distribuição de fase, esse grão deve ser o quê? O eutético. Então, esse grão é o grão do eutético. Vocês estão entendendo? Na verdade, se vocês pensarem, ó, e esse grão aqui, por que não está com eutético? Porque eu não tô. Porque a liga toda não está na composição química do eutético. Vocês estão entendendo? Ela está um pouco à esquerda ou um pouco à direita. Portanto, eu vou ter alguns grãos sem eutético, só da primeira fase, e alguns grãos com eutético. Certo? Então aqui eu vou ter uma resistência mecânica diferente de lá. Isso daqui eu mexi na composição química e na velocidade de resfriamento. Por quê? Isso aqui eu desfrio devagar. Imagina se eu subo a temperatura e desfrio tudo rápido. Não vai ter nenhum eutético. E nenhum desses branquinhos. Vocês estão entendendo? Provavelmente todos esses pretos vão estar em tudo quanto é lugar e eu não vou nem enxergar ele. Vai estar tudo quebrado. Tá? Então ele só está te mostrando possíveis microestruturas. Deem uma olhada nisso aqui, pessoal. Isso aqui já é bem diferente. O que vocês acham que é isso aqui? Aí a coisa pega. Isso daqui são cristais longos e agulhados, muito provavelmente do mesmo eutético que está aqui dentro. E, pô, então não tem nada a ver. Isso daqui é estupidamente frágil. Isso aqui é o tal ferro fundido que tu estava falando, velho. Não serve para nada. Por quê? Porque as partículas duras estão em quantidades muito grandes e ainda estão em formatos complicados. Tá? Então, na verdade, tu muda completamente a resistência mecânica mudando o formato de fase. Ao ponto do cara poder ou não ser usado até. Tá? Então aqui, dei uma olhada e ele te mostra diversas fases. Tá? Essas fases, dependendo, claro que não no nosso caso, mas elas podem ser cristalinas e não, podem ser vítreas ou não. No nosso caso é tudo cristalino, não tem nada vítreo porque a gente só trabalha com ferro. Professor, Fala. volta história. Hã? No primeiro ele falou assim, tudo era efeito de tensão na agenda. O que significa efeito de tensão? Ah, é que eu nem li a legenda não. Aonde? Lá embaixo está, efeito de tensão. Fase vítrea, pode ser. Aonde? É isso aí. Efeito de tensão. É o primeiro? Acho que é o primeiro, acho que é o terceiro. Não, acho que é o primeiro. Ah, eu não sei. Primeiro que eu sei. Não, é que. Eu não É sei. aquela em cima desse visível o efeito de tensão. Corpo contendo uma fase cristalina sem fase vítrea e poros. Visível o efeito de tensão. Ah, não sei. De repente, sei lá, ele mexeu um grão com o outro, fez alguma deformação, mas não é o que nos interessa saber o exemplo específico, tá entendendo? Porque é muito genérico. Tá? Na verdade aqui, pessoal, ó, isso aqui já nos começa a interessar um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Aqui ele te apresenta 2 microestruturas. Isso daqui é uma microestrutura de uma fase só. Tá? Por que eu te digo que é de uma fase só? Porque tudo que eu olho tem o mesmo formato. Certo? Vamos dar uma pensada nessa daqui primeiro. Vamos tentar andar um pouco mais. Vocês acham que isso aqui é uma estrutura bruta de fusão ou uma estrutura forjada? Por que tu acha que é forjada? É muito mal organizado. Mas vamos pensar assim, ó. Algumas coisas tu pode ver. Na verdade, se eu pegar o meu cara e forjar, é para eu deformar muito. E usualmente eu forjo cara quente. Então o que eu faço? Aperto, aqueço, recristalizo, aperto, aqueço, recristalizo. Portanto, os grãos deveriam estar todos iguais. E aqui não está. Isso aqui está tudo diferente. Então isso daqui a princípio ou é uma estrutura bruta de fusão, ou é um material que eu fiz uma laminação a frio. Mas se eu fizesse laminação a frio, eu não teria grãos redondos aqui. Tá? Então o cara veio do líquido para o sólido e eu botei ali. Basicamente. Ele está te dizendo que é um material monofásico. Pô, por que ele é monofásico? O que são essas coisas escuras aqui? Contornos de grão. Isso daqui são vários grãos, discordância eu não enxergo. Não com 200 vezes. Para ver uma discordância eu tenho que ter 1 milhão e lá vai pico de aumento. Tá? Então isso daqui é simplesmente um grão de um material monofásico. Talvez ferro. Tá, pessoal? Talvez ferro com adição de um pouquinho de carbono ou sei lá o que.
A microestrutura de uma única fase de um molibdênio puro com muitos grãos de composição uniforme. Enfim, pegou o molibdênio e resfriou. E esse do lado, o que vocês acham que é? Vamos começar a se acostumar com essas coisas. 200 vezes é um aumento normal para eu ver um tamanho de grão. Tá? Aumento de 100, 200, 1000 ou 2000 vezes. Nunca passa disso. Tá? Ué. Aqui, o que vocês acham que é? Não tem Microsoft Med, dá para ver se foi assim, Não varredura não, só na transmissão. Pessoal, o que vocês acham que é isso aqui? Agora a coisa começa a mudar de figura. Isso daqui é o eutético do aço. Tá? Isso daqui é aquilo ali, só que com mais aumento e eu estou vendo ele bem. Tá? Vamos começar a pensar nessa foto aí. O que é esses 20 microns aqui? Na verdade, os nossos aumentos eles nem sempre são ditos mais. O que ele quer te dizer? Que aquilo ali é verdade. Vocês estão entendendo? Então, se eu pegar e medir isso aqui e dividir por 20 microns, vai me dar o quê? Não. O aumento da minha foto. Porque isso aqui é verdade. Vocês estão entendendo? Esse 20 microns aqui é verdadeiro. Então, toda foto tem que ter uma escala. Tu vai lá e mede aqui, isso aqui tem 10 milímetros. 10 milímetros dividido por 20 microns dá quanto? Sei eu, dá 500. Portanto, tem 500 vezes de aumento. Tá? Então, comece a se acostumar com essas coisas. Toda foto vai ter uma barra de aumento. Se eu diminuir, a barra de aumento diminui proporcional. Tá? Bom, então esse daqui é o meu tético. Quantos grãos eu tenho aqui? 1, 2, 3 aparentemente. Tá? Por que o contorno de grão não está aparecendo? Está muito aproximado. Tá, no caso aí, entre os grãos tem uns perdidos aí, não tem? Não, vamos de novo. Ali o contorno de grão está aparecendo. O que eu faço para ver um contorno de grão facilmente? Eu peguei esse material, lixei, poli e botei ele em ácido. O que o ácido deve fazer? Corroer a área de maior energia. Corroer a área de maior energia, que é quem? Contorno de grão. Então ali eu vejo. Aqui, fiz a mesma coisa e larguei um ácido. Claro que cada um com o seu ácido. Mas por que não mostra o contorno de grão ali? Exato. Porque na verdade tem lugares preferenciais para corroer. Esses lugares preferenciais não é que seja o eutético, é a interface da segunda fase com a primeira. Vocês estão entendendo? Na verdade, deixa eu explicar. Isso daqui, ó, é a partícula de segunda fase no formato que ela deve ficar no eutético. Então isso daqui é ferro mais carbono. E aqui embaixo o que é? Ferro. Vocês estão entendendo? Então isso é o tal do aço. É uma mistura eutética de ferro e ferro mais carbono. No formato de linhas. Na verdade, como é uma mistura mecânica, isso aqui está por cima do outro. Então na verdade, onde é que ele corrói? Ao invés de corroer no contorno de grão, ele corrói nessa interface aqui, porque ficam sulcos, vocês estão entendendo? Então ele escurece aquilo ali. Aí esse aço, no caso, é aço com carbono. Esse daqui é só ferro e carbono. Ferro e carbono. Depois que solidifica, fica ferro e ferro mais carbono. Tá? Então assim, pessoal, se vocês olharem aqui dentro, ó, é branco aqui por dentro. Vocês estão vendo? Por que é branco aqui por dentro? Porque eu corroí aqui do lado. Mas na verdade, se eu não botasse o ácido, todo mundo é branco. Só que são duas coisas diferentes. Aqui é ferro e aqui é ferro mais carbono. Então isso daqui é uma microestrutura completamente diferente disso aqui. Pô, aqui se eu puxar o cara deve corroer aqui, desculpa, deve deformar. Quem é que vai me parar aqui? O próximo contorno de grão. Estou com contorno de grão, mas aqui dentro ninguém vai me parar. Certo? Aqui dentro desse grão, se eu puxar o ferro, quem é que vai parar? Todos os caras que estão aqui dentro vão ter que parar. A parte escura, no caso, é só ferro. Não, ao contrário. Ferro mais carbono. Tá? Então, aquilo ali são duas estruturas diferentes. Tá? Essa daqui, para introduzir em vocês, é a microestrutura bifásica da perlita. É o nome que a gente dá para quem? O eutético do aço. A gente vai ver tudo isso com um monte de calma. Tá?
Então, isso daqui é a microestrutura da perlita, que é a de um aço com 0,77% de carbono. É a composição química ideal para ter só esse eutério. Apresenta camadas alternadas de ferrita e cementita. Vamos de novo. Quem é a ferrita? Ferro. Que ferro? Álcool. E a cementita quem é? É uma ligação química ferro mais carbono. A estequiometria a gente vai ver depois, mas é Fe3C, é 3 átomos de ferro e 1 de carbono, é um cerâmico e é extremamente duro. Muito mais duro do que o ferro. Por isso que isso aqui é o que reforça a base de ferro. E a parte maior é essa que é só branca aí. É o contorno do grão. Essa parte grossa branca. Isso daqui seria o contorno do grão, ó, onde ele para de crescer. Se tu olhar, velho, ó, eu tô vindo com uma orientação aqui, daqui eu já tô com uma... Literalmente isso aqui foi o contorno do grão. Claro que se eu deixasse o ácido mais tempo aqui, o que ia acontecer? Perfeito, ia queimar esses daqui e ia conseguir atacar esses daqui, é lógico. Vocês estão entendendo? Mas esses daqui ia ficar tudo queimado, nem saber o que era. Esse é um borrão só. Tá? Bueno, então vamos continuar. Aí o que ele fala? O conceito de fase, então. Então, na verdade, fase é a porção homogênea de um sistema que tem... Fase é a porção homogênea de um sistema que tem igual composição química, estrutura cristalina e interface com o meio. Tá? Então, na verdade, vamos dar uma olhadinha aqui nesse branco com o preto. Quantas fases eu tenho ali? 2. O branco e o preto. Tá? Então, isso daqui deve ser uma fase, porque tem o mesmo formato de interface com o meio, certo? Na verdade, o que mais ele tem? Se eu botar um feixe de elétrons aqui, ele vai me dar uma composição química igual em tudo quanto é lugar, certo? E que mais? A estrutura cristalina tem que ser igual. Concordam ou não? Então, pensem comigo assim, ó. Se eu te dou um ferro a 1000 graus e te dou um ferro a 300, qual é a composição química deles? Te dou uma barra de ferro, só ferro, a 1000 graus Celsius. Qual é a composição química dela? Só falei de 100% ferro. Concordo? Se eu te der essa mesma barra a 30 graus, qual é a composição química dela? 100% de ferro. Eu tenho as mesmas fases ou não? Por quê? Porque eu estou com estruturas cristalinas diferentes. Então são duas fases diferentes. Então para eu manter a mesma fase, eu tenho que ter a mesma estrutura cristalina sempre. Vocês estão entendendo? Existem casos em que eu posso manter um ferro alfa e um ferro gama no mesmo material. A gente consegue fazer isso. Mas pô, se é todo mundo ferro, não é a mesma coisa? Não, porque tem estruturas diferentes. Então o conceito de fase tem que ser esse. Mesma composição química, estrutura cristalina e mesma interface com o meio. Aí eu tenho uma fase. Tudo bem? Então tá. Então vamos ver o que ele fala aqui. Diferentes fases são apresentadas. Fase cristalina, fase vítrea, ele fala. Nas microestruturas A e B pode-se verificar fases, proporção, tamanho, forma, distribuição e orientação. Enfim. Ele está te dizendo que aqui tem várias microestruturas com fases diferentes. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui tu tem uma distribuição da fase pequena, aparentemente nesse contorno aqui, ó. Aí aqui tu não tem esse cara. Mas essa fase é a mesma que estava te dizendo, tá? Daí ele te fala assim, ó. Como tu analisa a microestrutura do material? Tu tem vários critérios para analisar isso aí, tá? E ele te diz quais são todos esses. A gente já comentou, mas vamos dar uma olhada. Então, os critérios de análise da microestrutura são: o primeiro deles, fase presente. Qual fase está lá? Tudo bem? Então, de novo, se é uma fase sílica ou não, se é uma fase alfa ou uma fase beta, certo? O segundo, a composição das fases. Então, de novo, o que é a composição da fase? Quantidade do elemento químico que eu tenho na fase. O pior é que vocês vão se embananar daqui um pouquinho. Eu tenho certeza que quando chegar no diagrama a gente vai esquecer tudo isso e vai se embananar. Então, composição de fase é a quantidade de elemento químico que eu tenho ali dentro. Tudo bem? Proporção da fase, o que é? Proporção de cabeça. Proporção de cada fase determinada temperatura.
Então, vamos de novo, a gente já viu isso. Fase é o tipo da fase, certo? Dureza, estrutura cristalina e blá blá blá. Composição, o quanto por cento de cada elemento dentro dela eu tenho. Tudo bem? Proporção, o que é? Entre fases. Isso, o quanto por cento de cada fase eu tenho. Certo? Essa proporção, de novo, a soma das proporções tem que ser igual a quem? A 100% de quê? De fase? 100% dos elementos? Deixa eu decidir. 100% da quantidade dos elementos dado no início. 100% da quantidade Deu dos elementos. 50 de cada, tem que ter 50 de cada no final. Não é importante o quanto. Vamos pensar assim então. Se eu tenho duas fases, a minha quantidade total de fases tem que ser 100%. Então a soma da proporção das duas tem que dar quanto? 100%. Então eu vou ter 30 de uma e 70 de outra, certo? Se eu pegar, o ponto 7 dessa fase e multiplicar pela composição química que eu tenho ali dentro, o que eu vou chegar? De novo. Tem duas fases, uma em 30% e outra em 70%. Tudo bem? Se eu pegar ponto 13 e multiplicar pelos dois componentes da fase que eu tenho, o que eu vou ter? Proporção. A proporção. Não. De novo. Eu tenho o elemento... Tá, agora vamos dar uma viajada. É melhor viajar sem papel do que, sei lá. Eu tenho o elemento A e elemento B. Só um pouquinho. Tenho o elemento A e elemento B. Tranquilo? Tá. Resfriei todo mundo e eu tenho 30% da fase alfa e 70% da fase beta. Tudo bem? Na fase alfa, eu tenho... Na fase alfa eu tenho A e B. Pode ter mais. Só um pouquinho. Se eu pegar a quantidade de fase alfa vezes o valor de A e a quantidade da fase alfa vezes o valor de B, o que vai ser isso? Quantidade de cada elemento aonde? Presente nessa fase. Quantidade de cada elemento presente nessa fase. Certo? Agora, se eu pegar o 0,3... Quanto é que eu usei aqui? 0,3 ou 0,7? 0,7. E multiplicar pela quantidade de elemento A e de elemento B que eu tenho, vai dar o restante. Certo? Portanto, se eu somar o 0,3 vezes A com 0,7 vezes A, vai me dar o quê? 100% de um elemento. Não, achar a metade. A quantidade de A. Tá, tudo bem, 100% de A, desculpa, é que fica difícil falar 100% porque de repente eu não tenho 100% da quantidade dele. Então vamos pensar assim, ó, isso que é importante a gente saber, é uma média ponderada, velho. Se eu tenho 40% de A na minha mistura e 60% de B, tudo bem? Se eu pegar 0,7 vezes a quantidade de A, mais 0,3 vezes a quantidade de A e somar os dois, vai ter que dar quanto? 40. Tudo bem? E se eu pegar 0,7 vezes a quantidade de B, mais 0,3 vezes a quantidade de B, tem que dar quanto? 60. Tá? Então pode parecer óbvio agora, mas a galera se perde. Se perde geral. Não, isso não depende de nada. Isso simplesmente vê proporção de fase para verificar se tu está certo. Se tu não te enganou alguma hora. Tá? Então, existe uma composição de liga que vai te dar uma composição de fase e uma proporção de fase. Tá, pessoal? Pois não, quem é que tinha alguma outra pergunta? Desculpa se eu não deixei falar antes. Tinha esse... Não? Tá? Então, proporção é isso, pessoal. A quantidade de fases que eu tenho dentro dela. Bom, tamanho. Isso daqui é um critério de análise, só que a gente pensa muito mais nele quando eu não tenho fases eutéticas. Tá? E eu só tenho eutético quando? Quando eu tenho miscibilidade parcial. Tá? Então, isso daqui, a gente pensa no tamanho das fases, é lógico, mas em diagramas de equilíbrios específicos. Na verdade, é assim, ó, só para que vocês tenham uma ideia, o que é melhor para mim? Pegar esse grão aqui, esse branco, e reforçar por esse preto, ou pegar esse mesmo grão e reforçar por esse preto dividido por 10, um em cada canto?
por 10. Dividido por 10 um em cada canto, porque ele vai barrar mais deformação. Tá? Então o tamanho da fase pode ser importante. Imaginem que o reforço não é por esse cara aqui, que o reforço é aqui nesse contorno de grão. Tudo bem? E que essa fase grão... Pô, quando eu for puxar isso aí, na verdade o meu efeito é o oposto. Isso aqui é tão grande que ele está concentrando tensão aqui e o cara vai quebrar. Simplesmente nesse contorno de grão, porque eu tenho uma outra fase dura e diferente aqui dentro. Então o tamanho das fases me é importante, certo? A distribuição das fases, o que eu posso pensar com distribuição? Pois é, tipo, no caso, aquele exemplo que tu deu, ela distribuída tem mais eficiência do que ela concentrada. É, distribuída ela tem mais eficiência que concentrada. E grande ela pode acumular tensão, e pequena não. Tá? Então, distribuição pesa. Mais ainda, formato de fase. Vamos pensar, se aquela fase redonda não fosse redonda e fosse triangular, eu ia estar concentrando. Tá? E orientação, essa aqui pesa um pouco menos. Então, o que a gente sempre quer como uma partícula de segunda fase? Partículas pequenas, redondas e distribuídas de que maneira? Homogeneamente no seu material. O que eu digo como homogêneo? Porque, por exemplo, se eu botar tudo dentro de um canto só, ela está homogênea naquele canto. Né? Então eu quero ela homogeneamente distribuída ao longo do teu material. Tá? Aí, melhor vai ser a minha resistência. Agora pensem comigo. O meu eutético não tem a melhor das distribuições? Tem. Por quê? Porque está todo mundo igual. Então é o mais homogêneo de todos, portanto o mais resistente de todos. Tá? Vamos continuar então, pessoal. Depois a gente vê isso aqui. Então é só uma aula introdutória para a gente ver aonde que a gente está chegando, botar os pés e começar a andar um pouco mais. Tá, gurizada? Eu sei que a primeira aula dessa prova, o sol está bonito, então hoje não vai liberado. Só me lembre onde eu parei. Quinta tem aula de quinta, né?